Muita gente tem tido a impressão de que o tempo está correndo cada vez mais rápido. Diante de tantas tarefas e compromissos, faltam horas, além das 24 que temos para cumprir com tudo. Mas especialistas alertam, você pode aproveitar melhor o seu tempo, basta se organizar. Por isso, o Horizonte Notícia Entrevista de hoje fala sobre o assunto e dá algumas orientações. Para nos ajudar, nós recebemos a consultora de recursos humanos e coach Lohane de Oliveira. Seja bem-vinda, Lohane. Obrigada, Fernanda. Por que a gente tem essa impressão, cada dia mais, precisamos de mais horas no nosso dia, Lohane? É verdade, Fernanda. Hoje em dia, com várias atividades que nós temos que fazer, né, dedicar tempo ao trabalho, à atividade física, todas essas cobranças aí que nós temos tido, a gente tem realmente essa sensação que a gente gostaria que o nosso dia tivesse horas a mais. E hoje em dia também a gente tem um outro fator que, com o avanço tecnológico, a gente acaba também utilizando muito do nosso tempo com celular, né? E com algumas outras questões de entretenimento também que a gente vai abordar com televisão ou seriados. E a gente acaba, vou colocar assim, perdendo o tempo com essas coisas, né? E sim, tendo essa sensação que o nosso dia poderia ter horas a mais, sendo que a gente tem alguns sabotadores aí do nosso tempo. Pois é, você citou algumas coisas assim, mas a gente está realmente fazendo mais atividades, incluindo cada vez mais coisas na nossa rotina, por isso que a gente está ficando aí sem tempo? Sim, nós estamos incluindo a questão até da vida saudável, atividade, né, ter que praticar uma atividade física, ter tempo para poder estudar, trabalhar e outras atividades também. As atividades de casa, né? As atividades de casa, que precisam ser feitas diariamente também. Então, incluindo essas outras atividades e alguns desses fatores que eu falei que a gente gasta muito tempo neles, a gente acaba tendo essa sensação que o dia poderia ter muito mais horas. Agora, isso parece que é uma coisa recente, assim, né? Assim, cada vez mais, você falou dessa questão da tecnologia, talvez isso também tenha contribuído, né? A questão da mulher entrar para o mercado de trabalho, né? Ter que aí conciliar o dia com as tarefas, a questão do homem também dentro de casa, se dedicar às atividades de casa. Você falou aí da questão da vida saudável, que ocupa muito tempo, né? Com alimentação, atividade física, além da tecnologia, né? Exatamente. Então, são todos esses fatores, né, têm contribuído muito para que o nosso dia seja cada vez mais corrido. A gente tenha sempre essa sensação de muita coisa para fazer e, às vezes, no final do dia acaba tendo a sensação também que não fez nada, né? E essa correria mesmo, essa ansiedade, porque eu tenho muitas tarefas, mas não consigo fazer nada, ou né, não consigo me organizar. Então, na verdade, a questão mesmo é de gerenciar mesmo esse tempo. Pois é, né? O problema é a gente não saber como, né, encaixar tudo ali no dia. Exatamente, porque todos nós temos o mesmo recurso, que são as 24 horas. Então, o que vai fazer a diferença é como você gerencia essas 24 horas que você tem, né? E para isso tem algumas ferramentas que podem ajudar a gerenciar melhor esse tempo e a diminuir até essa questão de culpa mesmo que algumas pessoas têm. Chega no final do dia, não conseguiu fazer um monte de coisa e fica, ai meu Deus, deixei para amanhã, deixei para depois da manhã. E vai só acumulando, né? Exatamente, às vezes leva até para a cama mesmo, assim, não dormem direito, ficam muito preocupadas, ou então dormem muito mais tarde, porque a cabeça fica muito agitada, fica sempre assim no outro dia, o que eu tenho que fazer, o que eu deixei para fazer. Né? Ansiedade, isso né? Demais, acaba contribuindo para isso. Muito ansiedade. Né? Então, você gerenciar o tempo também entra nessa questão emocional mesmo, de você ter uma tranquilidade maior, saber que você está fazendo o que precisa ser feito e trazer mesmo essa satisfação pessoal. Porque quando você faz o que precisa ser feito, você fica bem melhor, né? Você sente essa satisfação mesmo. Agora, para a gente começar, então, a se organizar, eu tenho todas aquelas tarefas para fazer naquela semana. Como é que eu começo a fazer realmente o que tem que ser feito, gastando o tempo
desejável para aquela tarefa? Como é que eu consigo começar a pensar assim? Tá. Na verdade, tem um livro que eu até gostaria de sugerir, chama Tríade do Tempo, ele é do Christian Barbosa, e ele explica para você separar as suas tarefas, as suas atividades, é como se fossem 3 esferas. Para você listar tudo que você precisa fazer mesmo, escolher um dia da semana para você fazer um planejamento semanal de todas as tarefas que são importantes, que sejam executadas, e aí você separa uma esfera que é considerada como importante, aquilo que você tem que fazer, mas que você consegue fazer esse planejamento. Existe uma outra esfera, essa não tem como você planejar. Por quê? Porque ela é urgente, são coisas que aparecem. Imprevistos, né? Sempre que aparecem. No dia a dia, né? Você não tem como prever o imprevisto, né? E aí você teria um tempo, na verdade, para esses imprevistos, que é em torno de 20%, e 10% para as questões circunstanciais, que seria, vou colocar assim, o que você pode perder tempo, né? Ou escolher como gastar aquele tempo. Às vezes com uma rede social ou com um entretenimento também, assistindo uma série, um filme, fazendo uma coisa que, vou colocar assim, não seja tão produtiva, mas que você possa gastar da forma como você quer. Mas eu acredito que tem muita gente que está invertendo isso aí, né? Está colocando rede social, celular, série, tudo na frente das tarefas importantes. Exatamente. Né? Às vezes pode estar gastando 70% do tempo com coisas circunstanciais. E o que é realmente importante vai ficando para trás. Exatamente. E isso gera o resultado que a gente falou. A pessoa fica com a sensação que não fez o que tinha que ser feito. Né? Agora, como é que a gente coloca esse limite na gente mesmo? Assim, tem que ter muita disciplina, né? É importante ter disciplina e é importante também você ter esse conhecimento até das ferramentas que você pode usar. Então, por exemplo, eu citei o exemplo aqui da Tríade do Tempo, mas existem outras ferramentas. Tem um aplicativo para celular, ou você pode colocar até post-it. Tem pessoas que gostam de cores, você faz post-it mesmo, pode ser na parede do seu quarto, na geladeira, na tela do computador, no guarda-roupa, não importa. Onde você vai conseguir visualizar as tarefas que você precisa fazer. Você pode separar o que eu preciso fazer, o que eu já estou fazendo, que eu já dei início à atividade, e as atividades que foram concluídas. E aí, como o contato é visual, né, você vai ter mais foco. Peraí, o que eu tenho que fazer? Você sempre retorna aquele painel, ou seja, no celular, para que você precise realmente ter esse foco. Porque se você não tiver o foco, o tempo vai passando e as suas tarefas elas não são executadas. Começa a fazer a tarefa, dá aquela paradinha para checar o celular, o WhatsApp, e aí pronto. Aí já vai aquele tempão embora, né? Exatamente. Agora, a questão é isso, é pegar e escrever mesmo, tem que fazer isso. Tipo, a boa e velha agenda seria uma ajuda também? Seria uma ajuda também. Tem pessoas que gostam de anotar, são mais sinestésicas, podem usar a agenda. Tem pessoas que são mais tecnológicas, podem usar também um aplicativo. Esse aplicativo que eu dei o exemplo dele, ele está disponível no Google Play, o Kanban, ele é gratuito, né? Você pode usar também. Então, existem várias formas que você pode usar para poder gerenciar melhor o tempo. Tem uma outra técnica também que eu acho ela muito interessante, Fernanda, chama Pomodoro. Essa técnica, você precisa de um tempo, pode ser 25, você que vai se adaptar também e ver o que é melhor para você. Mas são 25 minutos, você fica focado na atividade, com atenção total, e você pode escolher 5 minutos ou 10 minutos para intervalo, porque o intervalo é importante também. Claro. Então, 25 minutos totalmente focado na atividade, sem nada, celular, nem pensar, focado, e depois você tira 5 ou 10 minutos para descansar. E aí você vai retornando sempre esse tempo. Porque aí você consegue aumentar a sua produtividade, você consegue ter mais atenção naquilo que você está fazendo, né? E a sua produtividade vai ser melhor. Quais os benefícios? Você falou aí da questão da produtividade, mas quais os benefícios para a pessoa quando ela consegue se organizar? Você, né, tem essa questão da ansiedade, que diminui a ansiedade, diminui a culpa. Sim, com certeza. Diminui a ansiedade, porque você sabe que tudo que você precisa fazer está organizado. Então, por exemplo, quando você planeja a semana, você sabe que para cada dia tem uma coisa,
né? E diminui o sentimento de culpa também. Porque você vê que é o que você se propôs, você está fazendo. E até a questão que você abordou, a questão de... Às vezes você se dedica muito ao trabalho e tem aquele sentimento que está deixando a sua família de lado. O lazer, às vezes, também, exatamente. Né? Então, você... A espiritualidade é importante, né, a gente se dedicar. A questão intelectual também, né? A gente abordou 4 pilares, vou colocar assim, que é o material, o de relacionamento de uma forma geral, intelectual e espiritual. Então, se você faz um planejamento, naquele mês você consegue atender todos esses pilares. Então, um final de semana eu vou me dedicar à família, no outro eu posso fazer uma outra coisa. Então, você tem essa satisfação pessoal e diminui esse sentimento de culpa, porque realmente é muito ruim. Então, melhora a sua qualidade de vida também. É isso. Acho que todos nós precisamos fazer isso, né, Lohane? Bom, para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado, então, para todo mundo, para dar o pontapé inicial aí nessa mudança de rotina para tentar adequar melhor o seu tempo e voltar a ter as 24 horas suficientes, né, para tudo. Exatamente. Então, a minha grande dica é você se organizar mesmo, ter esse hábito de criar, de listar as suas tarefas. É um hábito. Então, esse hábito ele pode ser desenvolvido, né? Mas depende também de você, da sua vontade, da sua escolha. Se você realmente quer fazer as coisas da sua vida acontecerem, seus objetivos, seus sonhos, isso tem que partir de você. E é uma escolha. É certo. Disciplina. Obrigada, Lohane. Obrigada a você. Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Hoje demos dicas de como aproveitar melhor o seu tempo. Para rever essa conversa, acesse o tvhorizonte.com.br. Tchau, tchau.